Ok. Olá, pessoal. Vamos começar hoje com o nosso vídeo aqui ao vivo. Mais tarde, eu vou estar postando ele também no YouTube. E esse mesmo vídeo de hoje e o de amanhã também vão estar no meu canal no YouTube também, tá bom? Nosso planejamento era para fazer a transmissão simultânea e a gente teve um problema técnico aqui, mas vamos ficar aqui no Instagram, que era o que a gente tinha se proposto, né, desde o início, a fazer a transmissão por aqui. E daí mais tarde a gente posta lá também, daí vai ficar na plataforma, como eu falei ontem, Vicente, eu queria muito que esse projeto não acabasse aqui de alguma forma, promover outros debates, né? Porque eu estava falando da importância da gente promover debates dentro da nossa cadeia produtiva, debates que gerem informação para o nosso meio, né, aqui. Eu queria apresentar o Vicente, que ele vai estar com a gente somando muito na oficina de hoje. A oficina de hoje vai estar muito rica, tá? Que é o Vicente de Albuquerque, Maranhão, produtor cultural, designer gráfico com mais de 10 anos de experiência na área. Ele atuou como gestor público na Secretaria do Estado também, em Rondonópolis, né? E em 2010 ele foi contemplado com um prêmio de destaque da cultura João Cândido, né? Pela gestão e produção do projeto Caravanas na Go, no Ideias Criativas, né? Isso. Me fala um pouquinho sobre isso, Vicente. O Caravanas na Go foi um projeto que, na verdade, ele vem de um edital do MINC, feito pela Fundação Bacana. Palmares, né, que vinha com essa ideia de falar sobre ações de 20 de novembro, que são ações que impactam a questão do Dia da Consciência Negra, né. Então nós fomos contemplados em Rondonópolis, né, eu fui como produtor executivo e trabalhei lá em parceria com a galera do Movimento Negro de Rondonópolis. Que bacana, que legal. Eu estava ontem aqui colocando a deixa, Vicente, o quanto que é importante nos nossos projetos quando a gente consegue contemplar as minorias, um olhar para discussões que venham a somar com as minorias de alguma forma, né? Uhum. E com um olhar que hoje a gente está tendo oportunidade de debater certas questões que antes elas eram completamente ignoradas, elas existiam, estavam aí e eram ignoradas, né? Por isso que a necessidade da gente cada vez mais a gente conversar, por isso que eu achei que você fosse somar tanto com o projeto, tanto com a sua experiência, com o seu perfil profissional, né? E no primeiro momento da oficina, eu abordei bastante a questão da confecção do projeto em si, né? As etapas de objetivo, quem acompanha sabe, justificativa. E eu dei uma deixa com um pouquinho do que a gente ia falar hoje, né? Vou passar um pouquinho aqui para vocês. Quero agradecer mais uma vez a CECEL, que está apoiando esse projeto, e falar da importância, né, de apoio a projetos de fomento ao nosso meio, né, aqui em Mato Grosso. Como eu informei ontem, né, nós produtores, nós no meio aqui da cultura e da arte sabemos o quanto que a crise sanitária, né, que gerou todo o lockdown, impactou o nosso meio, quanto que impactou o nosso trabalho, né? Sim, já foi dito, né, muitas vezes que a área, principalmente de promoção e produção, principalmente nessa área de eventos e cultura, foi a primeira a ser afetada e com certeza vai ser a última que vai voltar a ter um movimento aí de retomada, né? Justamente, efetiva, né? Econômica. Então, assim, é uma área que precisa justamente, neste momento, deste tipo de ação, que são ações de amparo e incentivo por parte de editais públicos e chamadas públicas. Por quê? Porque é uma área que ela está ligada justamente com essa questão da interatividade, essa questão do alcance de público, né? Então, por isso a importância de ações como essas que estão acontecendo, como a da Lei Aldir Blanc. Isso, então vamos agradecer mais uma vez, que graças a iniciativas assim a gente está aqui, né? Eu estou acompanhando todos os projetos, sempre estou dando uma olhada, acho que é bacana a gente, né, poder fazer parte do maior número de projetos possíveis também, né, na área de formação, né, que foi uma pasta, né, com várias oportunidades de inscrever projetos nesse sentido, né. Eu trouxe aqui o Vicente hoje e quando a gente estava construindo o plano aqui didático para nossa aula, né, a gente pensou em alguns temas que seriam bem legais e eu linkei também com as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas que eu joguei no Instagram durante essa semana. E a gente vai bater um papo aqui sobre elementos necessários para a execução do projeto,
A questão de recursos, captação, apoios e patrocínios em si, que o Vicente tem bastante experiência, ele atua na função de captação, né? As etapas em si da produção e da execução, e também um tema que eu achei fantástico, mensuração de resultados, né? Que é bem importante, que a gente joga aqui. E assim, falando, uma deixa que eu também dei ontem, eu queria saber se você concorda comigo. A gente vive hoje, no nosso meio, um momento que, ao mesmo tempo, ele é muito desafiador, tanto pelo cenário da saúde, né, que impõe as restrições que afetam o nosso setor dessa forma, mas é também desafiador no momento em que a gente vem de um meio que a gente está acostumado a produzir arte, a produzir entretenimento, né, de forma intencional e profissional, e hoje a gente compete também com o entretenimento informal de uma forma muito de massa, digamos assim, né? Então, assim, ele concorre ali. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é muito rico, porque a gente tem a oportunidade de ter debates que a gente não tinha antes, da gente se adequar e criar novas formas de trabalho, novos modelos de alcançar, porque o trabalho da arte e da cultura, ele é feito com interlocutor. Sim. Né? Então, a gente alcança o outro. Então, eu queria saber, e ao mesmo tempo também rico no sentido que a gente pode buscar informações, fazer um intercâmbio de ideias de uma forma muito mais fácil do que antigamente, né? As redes sociais nos permitiram, né, a dar essa abordagem, né? Porque até antes disso, até antes dessa questão da era digital, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o quê? Forma de eventos, forma de programações que eram criadas, né, dentro dos meios de multimídia, mas isso era apenas para o espectador, né? Sim. Então, hoje em dia, a forma de se comunicar, a forma que você leva o seu produto que você está gerando, a sua comunicação mudou, porque agora não se trata mais de apenas de uma pessoa assistindo, apenas espectador, e sim de um formador de opinião que também está interagindo. E essa mudança de linguagem, né, digamos assim, abre uma nova janela na forma de você produzir um evento, né? Porque não se trata mais apenas de você fazer um escopo de um projeto, de levar, digamos assim, para uma produtora ou para algum canal e vender aquilo e aquilo ser consumido pela massa. Não. Hoje em dia, quem está dizendo, quem está ditando quais são as tendências, né, quais são os trends que estão rolando na mídia, são as pessoas que estão assistindo. Quem hoje vai nos qualificar, por exemplo, nessa ação de hoje, são vocês que estão aí assistindo. E esse feedback é na hora. Então, tipo, é outra coisa que mudou, né? Então, essa forma dessa mudança de linguagem para esses novos meios de interação e comunicação foi muito rica, justamente por quê? Porque abre novas janelas na forma de se produzir, na forma de se criar novos produtos culturais. E também na mensuração de resultados, já dando uma deixa que a gente vai falar mais tarde, né? Como o Vicente disse aqui, antes a forma da gente entender o impacto, né? Até em outros canais de massa, ela era um processo muito mais lento, não era imediato, né? Como é outro, né? Ou era estimado, né? Você não tinha números reais. Exato. E a internet e as redes sociais, com as suas métricas e algoritmos, nos permitiram, assim, ver qual é a qualificação real do produto que você está vendendo. E isso, digamos assim, colabora para quê? Para que surjam aí os novos talentos, né? Como a gente tem visto aí, que cada hora muda, né? Os streamers, tiktokers, youtubers, instagramers, né? Que justamente vêm desses meios de comunicação e que são eleitos pelo próprio pessoal que está assistindo. Sim, eles são validados ali, né, pelo público ali real, né? Da mesma maneira que também são cancelados. São cancelados ou validados, sim. E é bacana isso porque é um momento de enxergar, como você falou, essa janela, não de se privar de fazer e de criar, pelo contrário, né, Vicente? Enxergar novas formas de atuar, né? Ontem eu peguei um pouquinho a questão do sucesso do projeto, né? Eu falei bastante sobre da sua necessidade de conhecer o seu público para que você tenha sucesso no seu projeto, de elencar uma equipe certa de profissionais que te atendam, que tenham a ver com sua linha de pensamento, com o que você está colocando ali também, né? E da construção de um projeto bem fundamentado. Mas o que eu coloquei no final também que a gente não pode ignorar, eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga isso,
por exemplo, a construção da planilha e de um cronograma, né? Como que ela é fundamental no sucesso do projeto para que o cronograma seja funcional e que a planilha orçamentária seja realista, né? Que ela se adeque para que mais tarde, ali no andamento, na execução, né? O proponente, o produtor do projeto, ele não tenha maiores problemas, né? Cabeça, né? Sim, não, é verdade, né? O cronograma, ele é a base do projeto, né? É onde você vai, digamos assim, criar a sua timeline para fazer a sua linha de produção, né? Um cronograma que contempla todas as fases do projeto, desde a pré-produção até a pós-produção ou desprodução, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o guia para que você consiga executar esse projeto sem maiores dores de cabeça e, mais ainda, consiga prever as situações emergentes que possam surgir com esse projeto. Sim, é ali que você vai prever que você tem um número menor de problemas lá na frente, né? Como a gente sabe, por exemplo, setor de eventos, né? Que grande parte da nossa cadeia está ligada diretamente ou indiretamente. Você não tem como mensurar exatamente tudo que vai acontecer, mas você tem como se programar para minimizar algum impacto negativo, né? E eu acredito que esse momento das planilhas não pode ser ignorado. E assim, é importante falar que quando a gente fala de planilha de execução, cronograma ou checklist, isso não engloba, não coloquem dentro de uma caixa para a questão, por exemplo, de um evento executivo. Não se trata só disso. A parte de planejamento engloba tudo. Engloba desde você fazer um projeto para captação, desde você fazer um casamento, de você fazer um cerimonial, tudo vai ter que passar também por uma questão de ser planilhado, de ter um cronograma, de ter um checklist, porque isso é a base organizacional da sua estrutura do evento. Sim, e eu estava também colocando ontem que nosso meio ele tende às vezes a ser um pouco romântico, né? Por lidar com criatividade, com artístico. E principalmente aqui na praça de Mato Grosso, eu tenho empregado muito, conversando com colegas, a conscientização da gente se profissionalizar, cuidar para que tudo esteja dirigido de uma forma que a gente, como profissional, também vai ser atendido, né? Sim. Porque a gente tem as nossas metas também pessoais, a gente quer ser honrado profissionalmente também, né? Então, nesse momento ali do planejamento, é muito importante que a gente coloque isso, a nossa expectativa também. A gente está lidando com a expectativa do outro, mas também a gente tem que colocar a nossa expectativa ali na hora da construção também, né? Sim, e principalmente também, além de colocar as expectativas, né, temos que também colocar ali ferramentas e mecanismos de mensuração deste retorno do resultado. Né? Porque a gente tem que saber medir quanto está sendo eficaz a nossa forma de produzir, o produto que a gente está gerando, qual é, digamos assim, a qualidade ou a quantidade de público que a gente está atingindo. Então, esses mecanismos são essenciais justamente para quê? Para que nós consigamos atender as nossas expectativas e também entender a satisfação daquele público que a gente está abordando. Bacana, bacana. Eu prego muito isso. Eu estava citando na reunião de capacitação, né, para prestação de contas, o Adriano disponibilizou um contrato, um modelo de contrato. E isso, assim, hoje a gente está lidando aqui com uma pasta, com um projeto com apoio público, mas mesmo quando a gente está trabalhando no privado, né, eu falo da necessidade de você ter a parte administrativa do seu evento extremamente bem organizada, né? Tanto na questão de prestação de serviços, contratações, notas. E como você disse, tudo é planilha. Quando a gente vai lidar na execução, que é o que eu quero que você fale um pouquinho aqui, a gente vai lidar com equipes. Exato. Cada equipe dentro do projeto é uma pasta diferente, né? Sim. Eu costumo assim sempre sugerir que cada equipe, por exemplo, de um evento, você tenha um coordenador para ela ali, para que você possa, quando você está na gestão do evento, você possa se comunicar com essa pessoa, né? Delegar. Vamos falar um pouquinho dos elementos necessários para a execução do projeto? Tranquilo. Como que você enxerga, eu bati bastante ontem, né, na tecla da construção, da execução. Como que você enxerga a questão, Vicente, das equipes, na questão da execução do projeto e da estrutura?
A equipe, ela acaba sendo, a gente tem que entender que a equipe, ela é multiprofissional, né? Porque como já foi dito aqui, a Glaucia já falou muito bem, né? Quando você vai realizar um projeto, dentro do projeto, cada área de execução tem a sua especificidade. Então você tem que trabalhar ali com inúmeros multiprofissionais, né? E para isso, justamente, você tem que estabelecer o quê? Estabelecer dentro do seu cronograma ou dentro do seu checklist ali, né? Ações como uma espécie de roteiro, justamente para você saber em qual fase essa equipe vai estar, em qual fase este coordenador vai estar te passando esse feedback do projeto. Legal isso. Então isso é muito importante, né? E a gente tem que entender a gente tem que entender que o projeto cultural, uma produção cultural, ela é uma ação feita a 4 braços. Você sozinho não consegue coordenar um projeto. Por quê? Porque, como já foi dito, né, são vários profissionais, né? E são profissões específicas. Por exemplo, um engenheiro de som não vai assumir o papel do produtor executivo. O produtor executivo não vai assumir o papel de um diretor de fotografia, né? Um captador de áudio não vai assumir o papel ali de um cenógrafo. Então a gente tem que entender que a equipe tem que ter essa ligação de multiprofissionais e que você tem que saber justamente o que? Coordená-los dentro de suas áreas e suas especificidades, né? E que eles têm que estabelecer esse link de feedback com você. A comunicação tem que ser uma comunicação que seja efetiva e que seja direta, justamente para que você não tenha nenhum tipo de contratempo ou que não tenha nenhum tipo de emergência que não seja prevista pela equipe e que seja repassado para você. Então, o que eu coloco que seja importante? É importante o quê? Que se seja planejado, executado e após essa execução que tenha o quê? O feedback da equipe com os coordenadores e vice-versa. Com relação a essa questão que você fala do feedback, né? Como que é importante estar ligado sempre ao cronograma, né, Vicente? Sempre, né? Uhum. Porque cada equipe, ela tem um papel em algum momento, né, do projeto. Hoje a gente tem mecanismos de gestão, né, de projetos, mas nem todos têm acesso. E a gente vive um momento em que a gente tem que fazer muito com o que tem, né, com o que existe, o que está aí, mas não deixar de fazer. Eu vejo muito assim. Sim, e principalmente assim, quando você for elaborar uma programação, você tem que estabelecer duas coisas que são importantes. Uma são metas. Quais são as metas que eu preciso alcançar nas minhas fases do meu projeto? Tanto da pré-produção, pós-produção, numa produção executiva, enfim. Quais são as metas? E dentro dessas metas você estabeleceu o que? As etapas da sua equipe. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, justamente para que você tenha isso de forma categorizada e organizada. Então fica muito mais fácil para você ter uma visão, né, uma visão geral, um overview que a gente fala, da sua ação que você está fazendo ali, o planejamento e execução. E o gestor do projeto, ele vai ter essa visão global, né, que você falou, mas ele está cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes ele é responsável tanto pelo processo criativo quanto do administrativo, né? Por isso que é importante que a gente falou aqui, a questão dos recursos humanos, você delegar, né, Vicente, pessoas capacitadas para cada área, né? Exato. Um projeto desse tipo jamais você deve centralizar, pelo contrário, ele tem que ser descentralizado. Como eu falei, é uma linha de comunicação direta e que você tem que saber justamente democratizar o acesso à sua equipe, né, de quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as etapas que ele tem que cumprir para que a função dele naquele projeto se cumpra com excelência. Que bacana. Isso também de delegar, eu falo que é um aprendizado. Muitos de nós, a gente às vezes idealiza um projeto e pensa, mas eu não me vejo fazendo isso. Não é necessário que você faça tudo. Traga alguém para somar. Isso é bacana porque fomenta a cadeia, fomenta o meio, né? Sim. E promove um intercâmbio bacana, porque quando você convida alguém para somar no seu projeto, não está só com a sua cara, né? Tem um toque ali do outro, né? Cada persona que está ali participando, ele deixa sua marca, sua identidade, sua forma de trabalho na condução desse projeto. Por isso que a gente fala, né? Um projeto ele é uma coisa feita a 4 mãos, né?
E tem essa função muito importante que é justamente o fomento da cadeia produtiva, né? Você está gerando emprego, você está gerando renda, e isso é muito bom, por quê? Porque gera multiplicadores, gera um impacto na economia muito maior, né? Você acaba atendendo muito mais e alcançando muito mais pessoas com essa sua ação. Que é o objetivo do que a gente tem discutido aqui, né? Que foi o objetivo da Aldir Blanc. Eu acho que aí é uma deixa para a gente pensar nisso aí mais para frente, fomentar mais o nosso meio, a gente mesmo, se tornar responsável também. Por isso, no momento em que a gente faz essa network, no momento em que a gente convida o outro, né, para estar com a gente, para estar somando, né? E como você falou ali da persona, vamos pegar aí o caso, por exemplo, do cinema, do audiovisual, ou mesmo das artes cênicas. Você vê que às vezes uma mesma peça, dirigida por diretores diferentes, com atuações diferentes, como que ela toma corpo, né, completamente diferente. Cada um tem um olhar. Uma identidade, Exato. né? Que o artista ele empresta, não só o artista, mas quem está na produção também, né, Vicente? E hoje a maioria dos trabalhos que a gente vê, a maioria dos produtos, seja na área da música, seja no audiovisual, nas cênicas, né, o que a gente tem visto, né, não são mais produtos fechados, justamente porque buscam isso, né? Nenhum produto ele pode ser exclusivo. Pelo contrário, um produto ele tem que abrir fomento, ele tem que abrir uma janela para mais multiplicadores trabalharem. Que legal isso. E isso é muito rico. Isso que faz toda essa roda econômica da cadeia produtiva girar. Nossa, o quanto que a gente tem que enxergar isso, né? Fala a gente como pessoa. Estava falando isso contigo, como eu tenho me enxergado como profissional, como cidade cada vez mais de delegar. E eu acho que é um processo de maturação, que ele acontece de forma individual, mas agora a gente está tendo a oportunidade de enxergar isso de forma coletiva, né? Sim. Principalmente aqui na nossa cadeia, aqui no nosso meio, né? Eu abordei um pouquinho a questão da divulgação e eu acho bacana usar você para falar um pouquinho disso por conta da sua experiência, né, no marketing, na comunicação. Fala um pouquinho da sua experiência no marketing e na comunicação. Na área de eventos, né, você tem duas linhas que você tem que seguir, né, dentro do seu plano de comunicação. Uma é a parte digital, né, e outra é a parte que a gente fala que é o off, né, que são a questão da mídia espontânea, rádio, TV, né, e qual é a importância hoje de se medir esse tipo de impacto, né? A importância maior desse tipo de estratégia é justamente o quê? É justamente para você ter uma valorização, ou você avaliar qual é o valor do produto que você está sendo gerado, né? Qual é o feedback, por exemplo, que eu vou passar para o empresário que está patrocinando o meu evento, né? Ou então como eu vou usar isso para ser uma forma, um instrumento de eu conseguir prospectar maior número de pessoas, o maior número de empresas para participar da minha ação. Então é muito importante você ter um bom plano de mídia, justamente por quê? Porque o plano de mídia ele vai datar o quê? A sua questão do seu brand, onde sua marca vai estar posicionada ali dentro. Então, essa é um dos maiores pontos de importância, né? E hoje em dia não existe mais você, por exemplo, querer falar só sobre um canal. Eu vou apostar só na TV, eu vou apostar só na rádio. Não, eu vou fazer mídia só para redes sociais. Não, ela tem que ser múltipla, ela tem que estar atingindo todos os canais, direto ou indiretamente. Então, a questão do posicionamento de marca, que você vai estar criando ali dentro do seu formato de evento, dentro do seu formato de produção, é que vai garantir o quê? O sucesso na hora que você for o quê? Prospectar recursos para o seu evento, ou prospectar pessoas, né? O marketing aí, mais uma vez, como eu falei ontem, de mãos dadas com as vendas, né? Sim. Não tem como ser diferente, né? Aproveitar essa abertura que a gente deu aqui, de tocar nesse assunto, você quer colocar mais uma coisa com relação ao uso do marketing dentro da produção de projetos? Podemos falar sim. É interessante você falar, por exemplo, de que mecanismos a gente pode estar utilizando, ou quais canais nós vamos estar utilizando, né? Uma coisa importante de se entender é que quando você faz um projeto, principalmente dentro dessa linha comercial, você tem que estar colocando ali no escopo o tipo de desenho
comercial ou econômico que você está fazendo esse projeto. Que público que você quer atingir esse projeto dentro desse zigoma da comunicação. Por exemplo, eu vou fazer um evento digital e eu vou falar muito sobre a questão de lives. Então, quem que é esse público? Quem são as empresas ou prospects que eu posso estar trazendo para me patrocinar, né? Quem eu quero alcançar ou mensurar? Quais são os formadores de opinião que eu posso estar agregando ali dentro do meu produto? Então, tudo isso tem que ser pensado justamente o quê? Para valorizar a questão da marca do que você está fidelizando ali com o seu produto. Bacana, vamos falar um pouquinho aí da diferença da questão da captação, de patrocínio, quando a gente trabalha com evento público e privado. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças para os nossos ouvintes. Quando a gente tem que entender duas linhas que existem duas linhas ali que você pode estar seguindo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do patrocínio, o patrocínio, a gente está falando de uma ação comercial. Então, qual é o maior interesse hoje do empresário ou do investidor do seu evento, do seu projeto, para estar participando, né? Daí você vai ter três linhas distintas. Uma é a questão institucional, ou então, como a gente fala, hoje você sabe que existem muitas empresas que têm, por exemplo, departamento de marketing social. Sim. Então, muitas vezes a ação dessa empresa vai ser o quê? A sua marca, a marca dela, associada numa ação de impacto, que nem você falou, por um público de vulnerabilidade, por uma ação social. Então, assim, esse é um dos modelos. O segundo modelo é o modelo de ação comercial, né? O que a marca dessa empresa vai estar ganhando em participar do seu projeto. Vai estar ganhando visibilidade em mídia, vai estar ganhando a questão de geração de leads, de prospectos, de clientes, vai estar ganhando em publicidade para o seu produto que ele pode estar colocando nesse evento, ou que a marca dele vai estar associada a artistas. Então, essa é a segunda linha que você pode estar buscando um patrocínio, né? Então, aí você vê qual formato você tem que se adequar mais para o tipo de empresa, o tipo de cliente que você vai estar buscando. Entendeu? Por exemplo, o meu evento é um evento, por exemplo, o meu projeto é um projeto sobre reciclagem. Não adianta, por exemplo, você pegar um projeto de reciclagem e buscar um patrocínio de uma ação que não case, que não tenham políticas, por exemplo, ecológicas, que não estejam ligadas nessa questão da sustentabilidade. Então, assim, essas empresas não vão te patrocinar. Então, sempre esteja de olho nisso quando você for fazer seu projeto. E, ao mesmo tempo, também sempre tenha, claro, um plano de mídia. O que é o plano de mídia? É você dizer assim, que a empresa, ao apoiar seu evento, ela vai ter, em contrapartida, participação nestes canais, com tantas inserções, com tantas impressões, com tanto destaque, onde vai ficar posicionada dele a marca. É isso que a empresa quer saber também. Então, você conseguindo associar essas duas coisas, tanto a parte institucional quanto a parte comercial, você consegue aí um leque de possibilidade de patrocínio. E para a questão do edital, da questão da chamada pública, é um pouco diferente, né? Vou falar sobre isso aí, porque é a nossa realidade aqui do nicho. Exato. Hoje, né? Tem dado oportunidade para a gente trabalhar, né? As chamadas públicas, elas são como? Elas são feitas dentro do formato de editais, né? Essas chamadas públicas podem ser tanto feitas através do Estado, né, como a gente tem aqui no caso, para o governo estadual, através do governo federal, né, e quanto pode ser feito por autarquias e fundações. Então, como é isso? Eles abrem editais, onde eles colocam dentro desses editais normativas e regimentos, onde eles institucionalizam o que eles querem impactar. Esse edital ele vai impactar para audiovisual. Esse edital ele vai impactar para cênicas. Então, tipo, dentro dessa linha de edital, você vai estar o quê? Você vai estar fazendo o escopo do seu projeto para que ele se encaixe dentro da lógica desse edital. E isso é muito importante. Então, você tem ali uma janela para quê? Para que você consiga, através dessa ótica, atendendo a legislatura, né, e atendendo a questão de regimentar
do edital, conseguir uma forma de estar captando o seu recurso, né? E é muito importante uma coisa que eu acho que é importante colocar em questão. A captação do fomento público, você tem que entender que você não é proprietário do dinheiro. O dinheiro, ele é do fomento público. Ali naquele momento, você é um portador de dinheiro público. Então você tem que justamente o quê? Seguir o que o edital coloca na parte de aplicação desse recurso e principalmente seguir o que você já propôs dentro do seu projeto. Por quê? Porque quando o seu projeto é aprovado dentro desse sistema de editais, ele é aprovado por uma banca técnica. O que essa banca técnica é? São pareceristas que eles vão o quê? Vão dizer que você tem qualidade, que seu projeto tem qualidade e capacidade de ser realizado dentro de acordo com as normas desses editais. Então, isso é importante. Então, você não pode sair pegando dinheiro público e fazendo como você quer. Por quê? Porque você, ali no momento que você assina um termo de cooperação deste edital, você está dizendo o quê? Que você está disposto a cumprir as normativas legais que já foram estabelecidas previamente quando você escreveu o projeto. Uau, que bacana você tocar nesse assunto, né? Porque acredito que muitos ainda têm um pouquinho de dúvidas com relação a isso. Acho que você colocou tão claro, mas tão claro. Quando você coloca essa questão do portador, né, dali de um administrador momentâneo, como você disse, em algum momento você se encaixou numa pasta, numa proposta, você tem que estar dentro dessa proposta. E como eu falei ontem, colegas, um momento para a gente ler o nosso projeto, para a gente ler o nosso edital, mais do que nunca na execução, né, Vicente? Exato. No momento, depois que você é contemplado, que você assina o termo de cooperação, que o dinheiro cai dentro da conta destinada ao projeto, você tem que reler seu projeto. Você tem que entender novamente. Você tem que pegar o seu cronograma e se apropriar deste cronograma. Por quê? Porque você tem que... quando o seu projeto for prestar contas, né, o fiscal ou a equipe técnica que vai estar prestando contas pelo projeto, ele vai estar usando o quê? De guia, justamente o quê? O seu cronograma e sua planilha de plano de ação. Então a única coisa que ele vai ter para se guiar do seu projeto é justamente isso. Então por isso você tem que estar 100% linkado ao que você está, ao seu plano de ação daquele projeto. É um mapa, né? Exato. Ele vai nos nortear, não dá. E isso não é um fator limitador, pelo contrário, é norteador. Exato, e garante e garante um processo de isonomia da ação. Por quê? Porque da mesma forma que você vai estar cumprindo o seu projeto de acordo com o seu cronograma, quem vai estar fiscalizando e acompanhando sua prestação de contas também vai estar seguindo o mesmo passo a passo que você seguiu. Por isso que quando você, de alguma forma, não cumpre uma etapa, você acaba sendo notificado, porque aquele material que você recebeu, né, aquele guia, aquele regimento que você recebeu, também vai ser utilizado para o prestador fazer a prestação, acompanhar, o fiscal acompanhar a prestação de contas. Bacana. E como você colocou, como que é importante, retrocedendo um pouquinho na questão aqui dos apoios, do patrocínio, né? Como que é importante a gente conhecer o público-alvo, como eu falei ontem, conhecer o seu apoiador, né? Conhecer o seu patrocinador para você entender os objetivos, para você estabelecer, na verdade, afinidades. Porque, como você disse, é um projeto, de repente ele não se encaixa com uma empresa X, mas ele se encaixa na proposta, nos objetivos, nas metas, na visão, na missão de uma outra empresa. Sim. Né? E a gente tem que entender que, por exemplo, grupos corporativos grandes, da mesma maneira que, por exemplo, você tem uma equipe que é formada de vários profissionais, o departamento de marketing também é formado por diferentes departamentos, diferentes áreas. Então, muitas vezes, por exemplo, o cara que trabalha na área do marketing comercial, ligado na parte da propaganda mesmo da empresa, da imagem comercial da empresa, não é o mesmo que está ligado na parte social, não é o mesmo que está ligado na parte ambiental, são pessoas diferentes. Então você não pode pegar a mesma linguagem que você usou, por exemplo, para vender o seu projeto para um comercial de uma empresa, para você vender para o cara que trabalha na área social. São linguagens diferentes, são propostas diferentes e que tem que impactar de maneira diferente. E esse impacto tem que ser real, porque não adianta você também chegar para uma empresa ou para um departamento de uma empresa vendendo
uma construção de uma ideia e ele chegar lá na hora da execução, quando for o evento ou a ação que você está promovendo, ele vê que é outra coisa. Daí você vai estar fechando portas. Então, além de tudo, você tem que estar levando essa linguagem não só nessa parte do escopo do projeto, mas também na execução. Ele tem que sentir que a marca dele dentro do seu projeto foi contemplada naquilo que o objetivo do patrocínio dele quer, né? E uma outra coisa importante que até a Glaucia falou, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando assim, sobre essa questão de conhecer seu público, é que hoje em dia, por exemplo, gasta essa visão de conhecer público, que existe a questão do crowdfunding, né? O crowdfunding, para quem não sabe, é o que a gente chama de financiamento coletivo, né? São plataformas virtuais onde você coloca seu projeto e esse projeto as pessoas fazem investimentos, pessoa física mesmo, né? Elas colocam lá e investem quanto quiserem investir. Então, o conhecimento de público somado com essa questão das redes sociais, com essa questão de você ser o protagonista e você ser seu formador de opinião, se você está ali estabelecendo o que é bom, o que é ruim, permitiu que criassem esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo de fomento que foge, por exemplo, dessa linguagem tradicional, que é essa linguagem dos editais, que é essa questão do patrocínio de empresas, né? Então ainda você tem aí, criou-se um novo nicho para a questão da captação. E é um nicho muito rico que tem dado muito certo. Ó, que bacana. A gente pode aí propor mais para frente, informalmente, a gente conversar mais, né? Abrir algumas outras áreas informalmente, conversar mais sobre isso, né? Porque é muito bacana a gente entender que tem novas ferramentas, né? E com relação a ferramentas de mensuração de resultado, porque tudo isso que a gente está falando aqui impacta no resultado. É resultado, né? A partir do momento que você atende o objetivo do teu público, que você se propõe a andar dentro da tua proposta, cumprir seu cronograma, a partir do momento que você atende a expectativa do seu apoiador, do seu patrocinador, isso é um resultado já positivo, né, Vicente? Exato. Né? Você tem, na parte de mensuração, quando você vai captar o resultado do seu evento, você tem 3 linhas de frente que você pode estar medindo. Uma é a linha da performance, o engajamento, que é justamente o quanto o seu evento conseguiu gerar de formador de opinião, ou quanto o seu evento conseguiu vender um determinado produto. Isso é uma questão de performance. Então você, através desses mecanismos, você consegue entender qual que é o sucesso do seu evento, qual que digamos assim, qual que é a lógica ou público que o seu evento conseguiu atingir de maneira sucesso. A outra forma que se tem é a questão dos mecanismos de atendimento, né? Que é justamente o quê? Quantos novos clientes você conseguiu trazer, ou novos prospects de público, quais são os que já foram fidelizados, quais são que retornaram. Então, tipo, esses mecanismos também garantem o quê? Que você saiba se seu evento, se seu projeto fez sucesso. E a terceira linha é a questão do posicionamento, né? O posicionamento de marca, o que a mídia está falando do seu evento, qual o posicionamento do seu evento em relação a outras ações que acontecem, que são do mesmo nicho, da mesma linhagem econômica. Então, tipo, você unindo essas 3 métricas dentro da lógica do evento, você consegue mensurar aí onde está o seu evento dentro do lugar de mercado, né? Eu fiz um evento e teve pré-venda e a minha pré-venda esgotou. Legal, um mecanismo de sucesso. Dentro dessa pré-venda, a minha produtora conseguiu trazer, digamos assim, 60% de novos clientes que nunca conheceram o meu evento, nunca conheceram o meu produto. Então isso também é uma mídia boa. Poxa vida, o meu evento saiu em vários meios de comunicação, foi publicado em vários jornais, ele teve um alcance, foi multiplicado por diversos formadores de opinião, né? Teve um alcance na internet muito grande, vários likes. Tudo isso são mecanismos que vão garantir que você acompanhe se seu evento está sendo um sucesso ou não, e que você deve manter essa estratégia que você está fazendo, ou então mudar a sua estratégia. Bacana, eu acho que eu fico feliz da gente poder colocar algumas coisas aqui para desmistificar a construção e execução de projetos, né?
O quanto que o tempo todo na nossa fala, tanto ontem falando quanto você vem reforçar hoje aqui, a gente entende que cada parte da construção e da execução ela está interligada com a outra, né? E o quanto que é importante a gente entender que no fundo isso é ciência, porque Sim. o projeto é construído, você sabe, com as mesmas, com a mesma metodologia, né, que a área de pesquisa, né, ali o projeto cultural ele é construído. Por quê? Porque se conhece já que isso vai garantir mais sucesso no projeto, na pesquisa, né? Nós temos que entender que quando a gente fala de cultura, diretamente nós estamos falando de mercado. Nós estamos falando de consumo, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de produção, Clientes. Né, de clientes. Então, tipo, da mesma maneira que existem nichos diferentes, a cultura é mais um nicho de mercado. A cultura, ela tem indicadores econômicos, ela gera movimento na economia, ela gera renda, né? Então, ela tem que ter esse olhar muito profissional. A gente tem que estar falando, a gente tem que justamente estar entendendo o quê? Que precisam ter ações desse tipo, que são ações, por exemplo, de formação, justamente para quê? Para que se crie uma profissionalização da cadeia produtiva. Por quê? Porque, como a Glaucia falou, isso tudo aqui é ciência, né? Nós estamos falando aqui de números, de indicadores, de performance. Isso é uma linguagem que ela vem do brand comercial. Então, tudo isso que nós estamos falando, a gente tem que levar o quê? Para a visão econômica. E a visão econômica é uma visão que é ligada muito ao quê? A questão da profissionalização dos nossos processos culturais. Que bacana falar sobre isso. E é extremamente necessário, porque o que a gente enxerga muito hoje em questão de mercado, de nicho profissional, é que muitos profissionais da área da arte não conseguem, isso não é só a gente que sabe, né? Muitos artistas, às vezes, de mídia nacional, falam, olha, eu só consegui viver de arte a partir de... Né? Porque há uma dificuldade, até eu entendo, pelo caráter específico da área, que é composto de muita intuição, né, de inspiração, ele tende a ser muito, como eu falei aqui outras vezes, romântico, e muitas vezes deixa de se compreender, né, nesse processo como profissional, que deve usar de métodos, de métricas, né, e que deve entender o seu projeto da forma mais profissional possível. O que acontece muitas vezes, que nem você falou, a questão da visão romântica, a gente tem que entender a diferença do produto cultural que você está fazendo, o produto da cultura que você está vendendo, né? E de todo o processo que você tem de criação desse produto. Entendeu? O produto da manifestação cultural é né? Seja ele material ou imaterial, ele é o resultado do quê? De todo um processo que você teve o quê? De criação, de estudo, de elaboração, de planejamento. E tudo isso que você faz para trás tem um custo. São horas trabalhadas, são equipes que estão envolvidas, são materiais que você utiliza para a realização e confecção disso. Então, tudo isso gera custo. Então, o produto cultural ele tem que ser valorizado e ele tem que justamente o quê? Ele tem que ser estabelecido uma questão dessa visão mais comercial, né? Ele tem que ter valor, ele tem que ter preço, ele tem que ter atender uma lógica de mercado, né? Bacana a gente falar sobre isso aqui. E eu acredito, chegando assim, né, já no último momento aqui da nossa oficina, do nosso projeto, que tudo que a gente falou aqui, ele desmistifica também a questão da dificuldade da confecção, da execução do projeto. Porque num momento em que um produtor cultural, ele é chamado a uma oportunidade, que eu coloquei aqui ontem, né, a questão do viés da oportunidade, uma oportunidade dele dar andamento, né, para um trabalho dele, para o projeto dele, e ele tem ali o desafio de construir um projeto norteado por normas, né, por editais. Nesse momento, muitas vezes, ele pode se sentir acuado e que está acontecendo algo que vai restringir a ideia dele, pelo contrário.
o projeto vem para auxiliar, vamos desmistificar, né? Acho que tudo que a gente falou aqui, né, sobre o projeto, acho que soma para isso. Vamos desmistificar. O projeto, ele vem justamente para auxiliar, tanto na questão da construção, que vai ser o mapa depois, por isso eu preguei muito um desenho realista do projeto, Sim. Vicente. Não, de fato, isso é verdade, né? E assim, além de tudo, né, a gente tem que entender, justamente que respeitar a qualificação profissional do parceiro, do outro, né? Por que eu estou dizendo isso? Vamos supor, muitas vezes eu sou um artista visual, eu sou um artista plástico, né? E eu trabalho na parte de confecção de quadros, de pinturas, esculturas, né? Eu não sei nada sobre editais, mas eu também não sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a saber. Mas eu tenho que entender que dentro da cadeia produtiva de cultura tem profissionais que são qualificados para isso. E que eles têm um preço de prolabore, que eles têm um tempo que eles se dedicaram estudando e se formando para isso. Então, quando eu quero participar de uma chamada pública, eu tenho que entender que existe ali uma equipe de profissionais que eu posso estar contando para a realização do meu projeto. Inclusive, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, né, isso fica muito claro. Por quê? Porque o edital, ele dentro, por exemplo, da normativa, ele pede para que você coloque a sua equipe de trabalho e uma biografia da sua equipe de trabalho, nomes e o que a pessoa é especializada, o que ela faz, justamente para quê? Para que o edital atenda o maior número de profissionais possíveis. Então, assim, não existe um projeto que você possa fazer sozinho. E também não existe um processo que você não seja capacitado de estar participando. O que você tem que entender é que é uma equipe de vários profissionais, onde cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua especificação profissional, e eles vão estar trabalhando de maneira conjunta para a realização dessa ação. Bacana isso, uma equipe multifuncional, cada um vai ter o seu papel. Muito legal, o Vicente pode falar isso com muita propriedade, porque ele trabalha na área de consultoria, né, Vicente, auxiliando outros profissionais da nossa área na questão de captação também, né? Então, assim, uma equipe, ela é composta de pessoas que realizam trabalhos diferentes, cada um na sua área, cada um, como eu bati ontem aqui, a questão de que ninguém é excelente em tudo, ninguém sabe fazer tudo, como você falou, o profissional ele vai dedicar horas de estudo, né? Muitas vezes anos em cima daquilo ali, e ele vai querer somar com alguém, óbvio, é o trabalho dele, é o propósito, a missão dele, ele vai estar ali somando. Não deixem de realizar, portanto. Exato. Aqui, né? O fato de você, por exemplo, não conhecer sobre a questão da parte técnico-burocrática de um edital não te limita a não participar com o seu produto cultural. Pelo contrário, ele faz com que você fomente mais pessoas a agregar seu projeto. Então, o projeto ele é agregador. Exatamente. Bom, pessoal, aqui a produção está me dando sinal que o tempo está acabando. Foi muito rápido. Nossa, muito rápido, né? 60 minutos. Passou muito rápido, a gente tem vontade de falar mais. Eu quero agradecer demais quem esteve com a gente ao vivo, quem vai chegar depois, tanto no YouTube quanto no Instagram, para acompanhar. Agradecer de novo aqui a Cicel, agradecer a produção que esteve aqui com a gente. E o Vicente por ter aceitado o convite de estar aqui. Você somou muito, como foi rico a conversa hoje. Imagina, sempre Obrigada. Um prazer, tá, Glaucia? Muito obrigado pelo convite. E como a gente falou aqui, o trabalho cultural, o trabalho de produção é uma ação coletiva, é uma ação que depende de multiplicadores. Então, você que está assistindo aí, não deixe de multiplicar isso para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, não deixe de curtir, né? Bota o coraçãozinho aí, você que está no Instagram, né? Ajude a participar aí, ajude a multiplicar esse tipo de conhecimento, porque quanto mais janelas dessa você tiver, maior vai ser a possibilidade que você vai ter de alcançar novas linhas de trabalho, um novo tipo de fomento e uma nova construção, principalmente desse perfil de público que acessa e consome esse tipo de produto. Nesse caso, dividir é somar, né? Exato. Eu fico feliz quando eu abro ali os dados da live de ontem e vejo o número de envios dela. Eu fico muito feliz, que eu penso que está alcançando mais pessoas, né? Então, como o Vicente falou, envie, compartilhe com outras pessoas. A live foi uma semana, compartilhe também. A gente quer que chegue, porque, como a gente falou aqui, o nosso objetivo é fomentar a nossa cadeia. E isso depende
de nós. Exato. Depende muito, a gente não pode ser sujeito passivo, esperando uma oportunidade, esperando que algo aconteça. A gente tem que ser ativo dentro do nosso meio, dentro da nossa profissão, né, Vicente? Sim. Mais do que nunca, mais do que nunca. Eu espero ter passado para vocês aqui, relembrando um pouquinho a questão do novo tempo que a gente vive, ter passado ferramentas que sejam úteis. Vicente, ontem eu me dispus e vou fazer um planinho descritivo, um mapa descritivo da live de ontem. Eu vou te pedir algumas informações sobre hoje também, para poder... eu vou montar um mapa, disponibilizar para o pessoal, né? Porque eu recebi, tanto por telefone quanto pelo direct, algumas perguntas, algumas pessoas interessadas, né? Em saber mais. Então eu acho que fica bacana, porque além aqui do visual, da nossa conversa, da pessoa tem ali em mãos, de repente, algo que pode auxiliá-la. Né? E vocês estão assistindo aí, como a gente já falou, né? Também comunique, né? Bote aí um recado, mande uma mensagem, né? Isso ajuda sempre também, esse feedback ajuda a melhorar a qualidade do trabalho que está sendo oferecido aqui para vocês, né? Então vamos interagir, vamos se engajar para fazer com que esse tipo de ação aconteça mais vezes dentro das redes sociais. Todos vão sair ganhando. Cadeia cultural, nossa cadeia produtiva, local principalmente, né? Que é a nossa bandeira aqui, que é pelo que a gente luta, né? Onde a gente vive, onde a gente realiza os nossos projetos, onde a gente consome a arte também, porque, né, nós produtores também consumimos. Então, assim, mais do que nunca, a gente está tendo a oportunidade de colocar a importância de divulgar, de compartilhar, né, e de fomentar dessa forma a nossa cadeia, né? Agradecer mais uma vez, pessoal, gratidão por estarem conosco, e qualquer dúvida, na medida do possível, como eu me propus ontem, eu vou estar respondendo, tá bom? Podem ir mandando aí. Gratidão por todos que participaram com a gente.